Olá, eu me chamo Eduardo, sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UES, através da Universidade Aberta do Brasil, UAB. E hoje a gente vai tentar fazer aqui a resolução de algumas questões do Enem, de edições anteriores, né, do Enem de 2019. Peguei aqui seis questões, seis primeiras questões do Enem, do Caderno Azul do Enem de 2019. A gente vai fazer a resolução dessas questões e também comentar sobre o conteúdo abordado em cada uma dessas questões, e mostrar o porquê da resposta de cada uma dessas questões. Então, vamos lá. Aqui na primeira questão, diz o seguinte: a esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistosoma mansoni, esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biophallaria, seu hospedeiro intermediário, que penetra na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Essa é a principal função, né, e vantagem da vacina, que é prevenir a doença, né, antes que a pessoa, a doença, antes que o parasita ou o vírus possa entrar em contato com o organismo humano e gerar os sintomas da doença. Essa questão quer saber o seguinte: uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá fazer o quê? Com relação, comparando a vacina com o medicamento curativo, por mais que esse medicamento funcione de forma ideal, consiga ter uma eficiência, uma eficácia no combate àquela doença, no caso dessa questão, no combate a esse parasita, o esquistossoma, consiga eliminar ele do corpo, mesmo assim, a vacina ainda vai ter uma vantagem em relação a esse medicamento, porque a vacina vai prevenir a doença. Ela não vai deixar que esse parasita venha a provocar os sintomas da doença, né? Antes que ele possa, a partir do momento que a pessoa toma a vacina, antes que o parasita possa se multiplicar no corpo da pessoa e gerar os sintomas da doença, ele é eliminado pelos anticorpos que são produzidos por meio da vacina, né? A vacina, ela é uma imunização ativa, né? Ela é produzida a partir de antígenos, né? Que são pedaços enfraquecidos ou até mortos do próprio parasita, como a própria enunciado da questão fala aqui que a vacina é produzida, extraída a partir de uma proteína desse verme, né? Então, a vacina, ela estimula o nosso corpo a produzir anticorpos, né? Para combater um determinado parasita ou um vírus, né? E também produz as células de memória. E essas células de memória, elas vão servir para que na hora que o parasita entre em contato com o nosso organismo, o nosso corpo possa produzir uma grande quantidade de anticorpos para eliminar esse parasita antes que ele possa se multiplicar e provocar os sintomas da doença. Então, uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, alternativa A, impedir a penetração do parasito pela pele. Deixa eu só pegar aqui o marcador do posto. Não, a vacina ela não tem como impedir que esse parasito penetre na pele. Ela só vai ter ação a partir do momento
o parasita já entrou em contato com o organismo, né? Depois que ele entra pela pele, entra em contato lá com o nosso organismo, aí sim, os anticorpos, né, vão eliminar aquele parasita antes que ele possa identificar no nosso organismo. Alternativa B, eliminar o caramujo para que não haja contágio? Também não. O caramujo vai estar lá na natureza, vivendo a vida dele. A vacina não vai conseguir fazer a eliminação desse caramujo. Eliminar ele se a pessoa for lá, jogar um veneno específico para matar esse caramujo, então fazer a captura e eliminar. A vacina não faz isso. Alternativa C, impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. Apesar de ser uma doença que ataca o fígado, a vacina não vai ter uma ação específica de proteção contra o fígado. Ela vai proteger o organismo como um todo, independente da área por onde esse parasita entrar na nossa pele, a vacina vai funcionar da mesma forma. Então, também não seria a alternativa C. Alternativa D, eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo. Também não. A gente já viu aqui que a vacina só começa a agir depois que esse parasita entra em contato com o nosso organismo. Antes do contato, a vacina não tem nenhuma ação. E até tem, que é a produção de anticorpos, né? Produzir as células de defesa, células de memória, né? Que estão lá, que na hora que esse parasita entrar em contato, elas vão induzir a produção de uma grande quantidade de anticorpos. Então, aqui seria a alternativa E, eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas, né? Como eu já expliquei, depois que esse parasita entra em contato com o organismo, aí sim vai ser produzida uma grande quantidade de anticorpos capaz de eliminar aquele parasita do nosso corpo. Então, seria realmente a alternativa E. Vamos aqui para a próxima questão. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies. Tem aqui a estratégia 1 e a estratégia 2. Na estratégia 1, quanto ao habitat, são espécies que toleram um habitat mais instável e imprevisível. Tem também um potencial biótico mais elevado. Esse potencial biótico dá capacidade de reprodução, né? Tem uma capacidade reprodutiva mais elevada. A duração da vida da estratégia 1 tem uma vida mais curta, porém com reprodução mais precoce. Descendentes, produz muitos descendentes com tamanho corporal pequeno e tem um tamanho populacional variável. As espécies que adotam a estratégia 2 têm um habitat mais estável e previsível, com baixo potencial biótico, com baixa capacidade reprodutiva, tem a duração da vida longa, porém com reprodução tardia, produz poucos descendentes com tamanho corporal maior e tende a ter um tamanho populacional constante. Essa questão quer saber o seguinte: na recuperação de uma área desmatada, certo? Deveriam ser introduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Estratégia 1 ou estratégia 2? Olha, aqui a gente tem que voltar aqui e analisar esse quadro que está mostrando aqui as características de cada uma dessas estratégias, certo? Então, a gente tem que analisar também o seguinte: se uma área está desmatada, ela vai sofrer mais impacto, né, das ações climáticas, como do vento, que um vento forte vai carregar matéria orgânica, como o resto de folhas, galhos que estão sobre o solo, né? Vai ter também uma maior insolação, o solo vai bater direto naquele solo que está sem uma cobertura
vegetal, que pode acabar matando alguns micro-organismos mais superficiais, e também vai sofrer muita ação da água das chuvas, né, que pode provocar a lixiviação dos nutrientes, deixando o solo mais pobre, né, menos fértil, e também vai causar a erosão, né? Então, quanto mais tempo essa área que está desmatada permanecer desmatada, mais difícil vai ser para recuperar essa área, né? Porque quanto mais tempo sem vegetação, mais ela vai sofrer degradação e mais vai ser difícil fazer a recuperação dessa área. Então, a gente precisa introduzir espécies que consigam colonizar essa área rapidamente, né? Então, analisando aqui o quadro, a gente vê que as espécies vegetais que adotam a estratégia 1, elas toleram um habitat mais instável e imprevisível, né? Uma área desmatada, ela é um habitat mais imprevisível, sofre mais variação, né? Em função do clima, chuva, vento, sol, né? Essas espécies também têm um potencial biótico mais elevado, ou seja, elas têm uma capacidade reprodutiva mais elevada, elas conseguem reproduzir mais, né? A duração da vida. São espécies que têm um ciclo de vida curto, porém, elas começam a reproduzir mais cedo, né? Apesar de ter uma vida mais curta, mas elas começam a reproduzir mais cedo, né? E também produzem muitos descendentes com tamanho corporal pequeno. Esse tamanho corporal pequeno também é uma característica que favorece a produção de descendentes em um maior número, certo? Enquanto isso, as espécies vegetais da estratégia 2, que adotam a estratégia 2, elas são espécies de um habitat mais estável e previsível, certo? Não toleram tanta variação, né? Certo? Elas têm também um potencial biótico mais baixo, uma capacidade reprodutiva mais baixa, né? São plantas que têm uma vida longa, porém com reprodução tardia. Além disso, essas espécies da estratégia 2 produzem poucos descendentes com um tamanho corporal maior. Olha, como exemplo aqui entre espécies que adotam a estratégia 1 e a estratégia 2, eu posso citar aqui na estratégia 1 o capim, por exemplo, certo? Que tem um ciclo de vida mais curto, porém eles começam a reproduzir mais cedo e produzem sementes em grandes quantidades, né? Com isso conseguem produzir também descendentes em grande quantidade e colonizar a área mais rapidamente, né? E aqui nessa estratégia 2, seriam então, as árvores, por exemplo, de maior porte, certo? Apesar de ter uma vida longa, mas elas começam a reproduzir mais tarde, né? Se a gente planta uma árvore hoje, por exemplo, ela vai começar a reproduzir, né? Produzir sementes, depois de 2, 3 anos. Existem árvores que começam isso até mais tarde, né? Então, não seria tão interessante para o de início para colocar em uma área desmatada, para recuperar aquela área desmatada, né? Seria interessante, sim, colocar ela na área, para ajudar na área, mas, primeiramente, colocar essas espécies que colonizam a área mais rapidamente, né? E gradativamente vai introduzindo as árvores. Então, a gente vê que seria mais interessante utilizar as espécies vegetais que adotam a estratégia 1 para fazer a recuperação dessa área desmatada. Então, o que a gente já poderia descartar aqui, essas alternativas que falam da estratégia 2. Então, sobram aqui a alternativa A e a alternativa C. A alternativa A diz que seria a estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Na verdade, esses descendentes pequenos não vão diminuir a competição, eles vão favorecer a produção de descendentes em maior quantidade. Então, não seria a alternativa A, seria a alternativa C, a estratégia 1.
pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida colonização da área desmatada. Então, realmente seria a alternativa C, a correta. Vamos aqui para a próxima questão, que é mais uma questão de ecologia. O Enem cobra bastante ecologia, certo? Então, é importante estudar essa área, os problemas ambientais, né? Essas questões. Então, a questão aqui diz o seguinte: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. Esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Olha, além do que está sendo abordado aqui nessa questão em relação ao comportamento das cutias, né, de roubar as sementes das outras, é importante a gente lembrar também que esse comportamento das cutias também contribui para a dispersão das sementes, certo? Porque elas pegam essas sementes, né, enterram, vai na outra, rouba, enterra em outro canto, e com isso elas acabam levando essas sementes para um local mais distante da planta-mãe, certo? E elas também acabam esquecendo algumas sementes enterradas. Então, essas sementes enterradas vão se transformar em novas árvores. E como elas estão mais distantes, isso vai favorecer que esses descendentes, né, da planta-mãe, tenham menos competição com a planta-mãe, né? Competição por nutriente, água, sol. Então, isso é um comportamento em relação da cutia com a planta que favorece, né, a planta, que ajuda a planta de uma certa forma. Agora, essa questão quer saber o seguinte: essa relação de ladroagem está associada à relação de quê? Aqui a questão está falando da relação entre as cutias, a relação em que uma cutia rouba a semente da outra, certo? Então, isso, se elas estão uma roubando a semente da outra, elas estão competindo. É uma relação de competição por alimento, né? Que seria aqui a alternativa de competição, né? Que seria uma competição entre as espécies, certo? Alternativa D. Aqui na alternativa A, falando da sinfilia. Essa sinfilia, ela é uma relação específica entre a formiga e o pulgão, em que o pulgão, ele suga a seiva da planta, certo? E só que, no momento que o pulgão está sugando essa seiva sai com muita pressão. E devido a essa pressão, fica saindo algumas gotículas açucaradas pelo ânus do pulgão. Então, a formiga aproveita essas gotículas e fica lambendo, né, aproveitando para o seu próprio alimento, né? E durante muito tempo, essa relação é tida como esclavagismo, né? Acreditava-se que a formiga escravizava o pulgão, né, para poder retirar o seu alimento. Mas hoje, a gente sabe que, na verdade, é uma relação mais em que tanto o pulgão sai ganhando como a formiga, uma espécie de própria cooperação, né? Porque no momento que a formiga está sugando as gotículas no ânus do pulgão, ela também protege o pulgão contra eventuais predadores. Aqui no predatismo, ou predação, a relação mais menos, né, que uma espécie mata a outra para se alimentar, né, como o leão mata a zebra para tirar seu alimento, né, de predação.
E a alternativa C, de parasitismo, que uma espécie também usa outra espécie para se alimentar, mas não necessariamente ela vai matar aquela espécie para tirar o alimento. E na alternativa C, o comensalismo, uma relação mais zero, né, onde uma espécie é beneficiada, enquanto a outra não tem benefício, mas também não é atrapalhada de nenhuma forma pela outra espécie, como por exemplo, um leão abate uma presa, lá, come tudo que ele quer, enche a barriga e deixa a carcaça lá, e aí a hiena vai lá e aproveita aqueles restos, né? Então, isso é um exemplo de relação de comensalismo. Então, aqui seria a alternativa de competição. Próxima questão diz o seguinte: a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerado pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, em polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e lactose, e como resíduos de alcaloides, são compostos minerais, que não foram extraídos no processo. Então, essa questão quer saber o seguinte: esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, por quê? Bem, aqui a gente tem que ver o seguinte: esse 6,5% de pectina, né, que é um polissacarídeo, esses 25% de açúcares fermentados, frutose, sacarose e lactose, tudo isso aqui é carboidrato, certo? E os carboidratos, eles têm em sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Que são substâncias importantes para a fertilidade do solo. E estes alcaloides, que são compostos minados, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, também contém nitrogênio, certo? Outra substância também importante para a fertilidade do solo, certo? Então, acontece o seguinte: os pés de café, né, para produzirem o café, né, produzirem folhas, sementes, grãos, eles retiram, eles extraem do solo essas substâncias, esses nutrientes, né, carbono e hidrogênio, principalmente. Então, a utilização desse resíduo produzido no beneficiamento do café seria uma forma de devolver ao solo aquele nutriente que foi extraído pelo próprio café, certo? Seria a reutilização desses nutrientes, ok? Então, o seguinte: esse resíduo contribui para a fertilização do solo, pois possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. A gente já viu que sim, né? Então, aqui seria a alternativa à reciclagem de carbono e nitrogênio, né? Através da utilização desses resíduos gerados pelo beneficiamento do café, vai estar sendo feita a reutilização, né, do carbono e do nitrogênio para fertilizar o solo e novamente iniciar o ciclo de produção de outra safra. Aqui na alternativa B fala que promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Realmente o alumínio é tóxico, mas essa utilização desse fertilizante não vai exatamente produzir, promover o deslocamento desse alumínio. Você melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. A gente está falando de fertilizar o solo, certo? A gente fertiliza o solo para melhorar o solo, certo? E a compactação, ela é ruim para o solo.
ela é ruim para a agricultura. Tanto que na agricultura é utilizado o arado, o escarificador também, para descompactar o solo. O solo menos compactado, ele vai permitir uma melhor infiltração da água, vai permitir também uma melhor aeração do solo, para ter uma melhor respiração das raízes. Certo? Então, a compactação é ruim para o solo. Então, não seria de forma alguma. Alternativa B. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do princípio. Ora, normalmente, a degradação da matéria orgânica ela gera acidificação, certo? E se ela acidifica, então significa que esse pH ele baixa, certo? O pH baixo significa acidez alta, certo? Enquanto o pH alto significa acidez baixa. Por exemplo, um pH 1 seria um solo extremamente ácido, né? Muito ácido, enquanto o pH 6, por exemplo, já seria uma acidez bem moderada. E no 7 já seria o pH básico, e assim o pH neutro, aliás, o 7 seria o pH neutro, e assim o 7 o pH básico. Né? Então, a alternativa B também está errada. A alternativa A é apresenta efeitos inibidores do crescimento para a maioria das espécies alimentares pela cafeína. Como a gente está falando de fertilização, a gente não quer inibir o crescimento da planta, a gente quer fazer com que a planta possa crescer mais rápido, mais saudável, tornar uma planta mais forte, mais produtiva. Então, também não seria a alternativa E, realmente seria que a alternativa A possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio. A próxima questão também é uma questão na área da ecologia, né? Eu cobro bastante ecologia. E essa questão diz o seguinte: um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido por técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos são muito contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio de quê? Se na agricultura convencional, o controle de insetos pragas é feito através da aplicação de veneno, aplicação de agrotóxicos, né? Se a plantação tem lá um ataque de pragas, uma infestação por insetos pragas, taca veneno, taca agrotóxicos, né? Pode ser usado também defensivos químicos, defensivos hídricos, né? São venenos, agrotóxicos, e taca aquele inseto praga, né? Só que isso, junto com o inseto praga, acaba matando também outras espécies, como abelhas, por exemplo, que são de extrema importância para os vegetais. São elas que fazem, muitas vezes, a polinização. E através da polinização que as plantas conseguem reproduzir e produzir frutos, certo? Então, se não pode usar agrotóxico na agricultura orgânica, na produção de alimento orgânico para matar os insetos pragas, então como que vai fazer esse controle? Esse controle é feito através da utilização de inimigos naturais daquela praga. Certo? Tem um inseto praga que está atacando a plantação e, para fazer o controle, o agricultor utiliza um outro inseto capaz de fazer a predação daquele inseto praga para fazer o controle. Certo? Como, por exemplo, a argina é na capital do Peru. Certo? Então, aqui na alternativa, fala que esse controle poderia ser feito através da prática da adubação verde. Tem adubação na agricultura orgânica? Sim, tem. A adubação verde é a utilização de plantas
para fertilizar o solo. Por exemplo, as plantas leguminosas, através da associação de bactérias fixadoras de nitrogênio, conseguem fazer conseguem fixar o nitrogênio no solo e tornar o solo mais fértil. Mas isso parece certo? Não, não seria a alternativa A. Alternativa B, emprego da compostagem. Tem compostagem na agricultura orgânica? Para substituir os fertilizantes artificiais, não superviver na agricultura orgânica. Alternativa utilizar seria a compostagem. Pode utilizar até restos de alimentos em casa, mistura, folha, com sopa de decomposição e não para ser utilizado na agricultura para fertilizar o solo. Mas essa prática também não faz o controle de insetos, então também não seria a alternativa B. Alternativa C, controle da irrigação do solo. É importante fazer um controle da irrigação do solo, extremamente importante, não só para a agricultura orgânica, mas também na agricultura convencional. A aplicação de água em excesso no solo pode acabar fazendo a salinização daquele solo, tornando aquele solo salgado. Um solo salinizado, ele é um solo improdutivo e difícil de ser recuperado. Certo? Então, o controle da irrigação é importante, é interessante, mas também não, esse controle não vai promover o controle dos insetos praga. Então, aqui seria a alternativa D, utilização de predadores naturais, como eu já expliquei, né? Se não pode utilizar agrotóxico para controlar os insetos, então é utilizar os predadores naturais, que isso é chamado de controle biológico, certo? Que é a utilização de predadores naturais para combater um determinado inseto praga. E aqui a alternativa é o uso de sementes inoculadas com risóbio, né, que são as bactérias que fixadoras de nitrogênio, mas que também não fazem controle do inseto. Então, realmente, seria a alternativa D. Vamos aqui para a última questão dessa aula. Fala da eritropoetina. Bem, a eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Inclusive, alguns atletas já foram banidos do esporte por fazer uso dessa EPO, eritropoetina recombinante, né, que é considerada doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está associada ao transporte de quê? Olha, para a gente resolver essa questão, a gente tem que entender que esses eritrócitos, eles são as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. E qual a função principal das hemácias, dos glóbulos vermelhos? A função principal deles é o transporte de gases, né? Principalmente oxigênio, certo? Então, fazendo uso dessa eritropoetina, né, que influencia a maturação dos eritrócitos, né, o atleta faz uso dessa EPO, com isso ele tem uma maior produção de hemácias, com essa maior produção de hemácias também tem uma maior
transporte de oxigênio para as células, né? Oxigênio esse que vai ser utilizado lá no final da respiração celular para converter a energia da glicose em ATP, certo? E com isso o atleta vai ter uma maior disponibilidade de energia do que os outros que não fazem uso dessa PTO para utilizar nos esportes de resistência, né? Tendo uma vantagem em relação aos atletas que não fazem uso dessa substância, com isso levando vantagem sobre eles. Então, o seguinte, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desse atleta está relacionado ao transporte de, a gente já viu aqui, que é o transporte de oxigênio para aumento da produção de ATP, que é a principal moeda energética, né? Uma maior produção de ATP também promove uma maior disponibilidade de energia para o atleta utilizar nos esportes de resistência, né? Então, aqui seria a alternativa C, esporte de oxigênio. Bem, gente, então é isso. Muito obrigado e até a próxima.